Fala galera coisada que está estudando aí para o concurso da PGE de São Paulo, ótima notícia, temos aí autorização para o 23º, né, 23º concurso para a PGE de São Paulo, 135 vagas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse concurso, tá? Rapidamente, para eu passar para vocês o ciclo de estudos para a PGE de São Paulo. Meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco e sou também consultor, mentor e treinador de concurseiro aí, se você tiver precisando de ajuda, enfim, inclusive o link para o acompanhamento individual para a PGE de São Paulo está aqui no primeira linha aqui da descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e vamos embora aqui para os nossos slides, tá? Lembrando que isso aqui é uma aula sobre o método 4.2 também, como montar o ciclo de estudo de forma eficaz. O método 4.2, que é também conhecido como método simples, tá? Popularmente conhecido como método simples. Então, eu falo muito sobre isso aqui. O complexo aqui dentro do edital da Cefaz, da PGE de São Paulo, é o conteúdo, certo? Então, eu não vou criar dificuldade para um aluno que já tem muita dificuldade para enfrentar. Então, eu quero, meu papel como orientador é facilitar, ok? Tudo que eu vou falar para vocês, aqui, vai partir do pressuposto de que vocês estão focados na área, né, de procuradorias, estão fazendo o seu estudo de base e também isso aqui vai poder se aplicar em outras PGEs, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o acompanhamento mais no final do vídeo, tá? Mas eu, por exemplo, quando eu recebo um aluno de procuradoria que está interessado na PGE de São Paulo, PGE do Rio, PGE Pernambuco, eu vou dando as orientações para que ele faça uma bagagem e consiga aprovação para procurador, ser procurador. O foco é a área, é o cargo-alvo. Porque aqui para nós, eu acredito que para você ser procurador vai valer a pena em qualquer estado, né? Ainda mais com PJE aí, você pode fazer o seu teletrabalho e morar em outra região do país. Não precisa se limitar àquele estado especificamente. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente está falando de um concurso aqui que tem uma previsão para rolar em 2024. Daqui até lá você pode fazer outros concursos para testar sua bagagem, beleza? Mas vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, informações preliminares. A gente tem autorizado a abertura do 23º concurso da PGE de São Paulo, com 135 vagas para procurador. O despacho do governador de São Paulo traz a previsão de preenchimento das vagas em 2024. Né? Então, a gente está aqui quase em junho de 2023. Vamos supor esse concurso aí segundo semestre, dá tempo de fazer uma boa bagagem até lá, tá bom? E a gente tem um histórico de nomeações interessantes aqui. O 20º concurso teve 126 nomeações, o 21º 149 e o último, o 22º, 191 nomeações. É um cargo que tem pouca rotatividade, em tese, mas tem uma alta demanda, tá? Tem muitos cargos aí abrindo, promoções, aposentadorias, o que faz girar, tá? Antes que me perguntem, no portal da transparência, referência a abril de 2023, peguei aqui as remunerações dos procuradores do nível 1, certo? Dos procuradores do nível 1. Deixa eu ver aqui do nível 4 se eu encontro para vocês aqui, que eu tinha baixado aqui. Vou pegar aqui do nível 5, tá? Só para a gente ver aqui uma diferençazinha. Mas aqui a gente tem, ó. Quem não muda muito, por que não muda muito? Eu vou só falar aqui um pouquinho para vocês. Muda bastante coisa, mas tem o teto, né? O tal do teto, que é o que acontece com aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. O procurador do estado nível 5 tem remuneração bruta 51, 55, 49 mil, 53 mil. É como aqui no estado de Pernambuco. No meu cargo, ou cargo de procurador, que tem uma remuneração igual, né? Os cargos de Cefaz e procuradorias têm a mesma remuneração, geralmente. A gente tem esse problema. Nosso contra-cheque vem 50 mil reais, 46 mil reais, mas tem o abate-teto que come muita coisa ali. No fim das contas, a maior remuneração de um procurador na ativa, né, vai ficar ali em torno dos... depois do abate-teto, né, vai ficar ali em torno dos 27, 29 mil reais, em média, tá? Tem alguns que ganham mais aqui no portal da transparência, vocês podem ver
é importante dar essa olhadinha também vocês aí em loco, beleza? Mas remuneração, as maiores remunerações de serviço público estão nos cargos da magistratura, procuradoria e área fiscal, tá bom? Aí procuradoria, magistratura e MP também, né? O parquê paga bem pra caramba, paga igual a magistratura. Últimos detalhes, não falei de cartório aqui, né? Porque, enfim, é outra jogada, mas cartório é muito bom também, né? Para as carreiras jurídicas, é o top, né? O top das carreiras jurídicas, magistratura, MP, cartório, PGS e defensorias. Particularmente, se eu gostasse da área jurídica a ponto de fazer faculdade de Direito e tal, se eu tivesse feito essa escolha lá atrás, eu busquei o melhor para mim, que era ser auditor fiscal, e não me vejo fazendo outra coisa. Mas se eu fosse buscar outro cargo e não tivesse de auditor, se fosse extinto o cargo de auditor, eu provavelmente seria procurador de estado, tá? Realmente é top. Boa escolha vocês fizeram. Mas vamos lá. Então, dados do último concurso, 2018, procurador do estado nível 1, né? A gente teve aqui 100 vagas, né? E nível superior, Banca Vunesp, tradicionalmente aí, né? O concurso com 4 etapas, né? A gente teve prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos, ok? As disciplinas do concurso como um todo, né, para todas as fases, são Constitucional, Processo Civil, Administrativo, Direito Pessoal e Previdenciário Público, né, o Direito Previdenciário, Direito Ambiental, Tributário, Trabalho, Processo de Trabalho, Financeiro, Econômico e Empresarial Público, beleza? Então essas são as disciplinas básicas para estudar com base no último edital, beleza? Qual é a minha dica para quem está fazendo estudo para a área, fazendo estudo de longo prazo focado no planejamento básico para procuradorias, digamos assim? Comparar 5 editais. Os últimos 5 editais de PGS. Aí você vai ter uma noção do que é que cai geralmente e vai poder focar naquilo ali, beleza? E aí porque fora disso aqui não tem muita coisa não, tá? Já te adianto. Então, isso aqui já vai te habilitar a fazer muitos concursos de PGS. Quem quer adentrar no mundo das PGMs também, aí complica mais um pouco, porque vai entrar mais alguns direitos aqui, mas assim, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu separar financeiro, econômico, empresarial, público como cada uma disciplina, eu tenho 12. Eu estudava 22 matérias, porque eu conciliava área fiscal com controle. A área fiscal, geralmente, a gente estuda ali 19, 20 matérias, e a área de controle, mais 2 a mais ali, eu ficava com 22. E eu consegui passar nos meus concursos, né? Eu tenho 12 aprovações no total, batendo o conteúdo programático, mesmo trabalhando com 4 horas e meia, com esse método aqui. E só para cargos de auditor, porque eu já fui analista judiciário do TRT também, e outros cargos de analista, eu já fui do Exército também, mas só de auditor eu passei para Cefaz, Tribunal de Contas, né? Controladoria. Então, assim, isso nas vagas. Então, eu consegui fazer esse rodízio mesmo com mais matérias. Daria, sim, para fazer, estudando com o método 4.2, uma casadinha de PGE com PGM, tá? Dá para fazer isso. E eu faço isso no programa de coaching. Eu consigo aumentar e muito aí as oportunidades dos meus alunos. Agora, vejam, eu não vendo nada de curto prazo. Ninguém vai ser procurador estudando só por questões, fazendo resumo, estudando por sinopse. Esqueçam isso. Aqui o estudo é raiz, tá? Texto completo, e aí eu tenho uma preferência por PDFs completos, com o uso dos livros de doutrina de forma complementar, as leis secas de forma complementar também, mas focando nos PDFs completo, tá? Aí a depender da indicação que eu faço para o aluno. Videoaula quando precisa complementar alguma coisa e questões pra caramba, tá? Na prova objetiva, a gente teve essa divisão aqui, ó. 10 questões para constitucional, 10 para processual civil, 10 civil, 10 para administrativo, 10 para previdenciário, 10 para ambiental, 10 para tributário, 10 para trabalho e processo de trabalho e 10 para financeiro, econômico e empresarial público. Então, essa foi a distribuição das questões, né? Beleza?
A discursiva, ela foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa, uma peça processual de processo civil, certo? Versando sobre aspectos do direito material de quaisquer das matérias indicadas nesse rol aqui, ok? Aí depois mais 2 questões discursivas do programa de civil, 2 questões discursivas do programa de direito ambiental e 2 de direito de trabalho e processo de trabalho. Na outra etapa da prova discursiva, 2 questões de direito constitucional, 2 de direito administrativo, direito previdencial 2, previdenciário, 2 de tributário e 2 de financeiro, econômico e empresarial público. Vejam, o meu foco, o meu trabalho é todo voltado no ganho, né, na bagagem, na formação de base teórica para a prova objetiva, ok? Mas todas as provas, inclusive os meus alunos que fazem provas, por exemplo, Tribunal de Contas, geralmente tem uma peça técnica de 90 linhas e 2 questões discursivas sobre direito administrativo, direito financeiro, enfim. Toda a formação de base que vai ser usada na discursiva, ela vai passar pelo gargalo do estudo para a prova objetiva. Inclusive, se você tiver essa habilidade, eu explico isso quando eu estou falando sobre discursivas aqui no canal, você pode treinar transformando comandos de questões objetivas em títulos, em temas de discursivas, discorrendo sobre os temas, respondendo. Se você pegar uma questão de certo e errado do CESP, por exemplo, pegar o comando certo e quiser treinar discursiva, basta você comentar essa questão. Basta você comentar a questão, certo? Pega o comando certo da questão e transforma ela num tema de direito, de questão discursiva. E você, comentando a questão, você vai entender como que você vai criar a melhor forma sua de explicar aquilo em texto, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque tudo, né? Eu aprendi isso, inclusive com o desembargador que eu trabalhei lá no TRT, que foi a minha chefe, eu passei 5 anos na Justiça do Trabalho. A gente sempre vai buscar resolver os problemas na ordem de ocorrência delas. Então, hoje, nosso gargalo é passar numa prova objetiva. Então, vamos focar tudo nisso, fazendo estudo com qualidade, que você vai ver que a tua bagagem vai te ajudar nas demais etapas. Eu já fiz concurso com provas nesse modelo, né? Escrita. Eu fui professor universitário também, na UFRN. E o processo geralmente é uma prova objetiva, escrita, e tem a oral. E toda a formatação, né? Toda a forma de conhecimento, de aquisição de conhecimento passa pelo processo de entrada da informação via leitura e videoaula. A melhor forma de você testar o que está entrando ou não é via questões, e a saída pode se dar em questões objetivas, em escrita e oral, se você tiver uma boa capacidade aí argumentativa, né? Que eu espero que você, como advogado, já deve estar treinando, né? Vá se exercitando aí. Vocês fizeram isso a vida inteira, enfim. Mas bora lá. A vida inteira que eu falo acadêmica, né? E nas profissões, né? Acredito que muitos aqui estejam advogando já. Prova oral, né? Consistirá da arguição pública dos candidatos a eles admitidos pelos membros da comissão do concurso sobre temas do programa constante, né? Aquelas disciplinas que a gente falou lá. Informações relevantes, pontos importantes aqui. Dados do último edital. As provas objetivas, discursivas e oral serão eliminatórias, devendo cada candidato obter devendo o candidato obter nota diversa de 0, ou seja, não pode zerar, em cada matéria. E média igual ou superior a 5 em cada prova. Então, tem que tirar pelo menos 50%. Não pode zerar nenhuma, né? Estarão, a média, tá? Estarão habilitados em cada prova, tá, gente? Estarão habilitados, aí considera a prova oral, prova discursiva, objetiva, discursiva e oral. Estarão habilitados para a segunda prova escrita, que é a discursiva, os candidatos que obtiverem o maior número de pontos na primeira prova, ou seja, vai classificar também, é eliminatório e classificatório. Até totalizar, então, os melhores da prova objetiva, até totalizar 4 vezes o número de vagas do concurso. Nesse caso aqui foram 400, tá? E chamaram 192. Vejam como a chance de nomeação é alta. Então, vamos trabalhar, é o que eu falo para os meus alunos da área fiscal. Faz o concurso, bota o nome na lista e vamos para o próximo. Faz o concurso, bota o nome na lista e vamos para o próximo. Beleza? Trabalhando com qualidade, fazendo estudo incremental dentro das procuradorias.
Todos os candidatos que estiverem empatados no último número de pontos serão admitidos à segunda prova, que é a prova discursiva, tá? Títulos. Então, os títulos a serem considerados serão doutorado, meio ponto, mestrado, 0,3, título de docente, 0,3, que é aquele que eu tinha, especialização com duração mínima de 2 anos, 0,2, tá? Obra jurídica editada, 0,2. Falando de obra jurídica, galera, quem não comprou, quem não tem meu livro ainda, ó, eu peço que compre aqui meu livro, tá na 2ª edição já, editora Ridel. Existe fórmula mágica para passar em provas e concursos, tá? Aqui tem o segredo do método 4.2 também para vocês, tá? Aí tem ainda pontuação para, que não é título, é experiência, né? Exercício em cargo, 002 até 006 e por ano, e estágio, né, de direito, que é 0,1 por ano completo de exercício. Tá? Como é que eu vou montar nessas 12 matérias, professor? Veja só, uma coisa que eu quero falar com vocês. Cada um vai montar o seu ciclo de acordo com a sua carga horária. Se você tem 3 horas por dia de estudo, 1h30 cada matéria. Estuda 2 num dia, 2 no outro. Se você tem 4 horas, 3 de 80, 4h30, 3 de 90. 6 horas, 3 tempos de 2 horas cada. Ou 4 tempos de 90. Os tempos para cada matéria, e aí eu vou pedir para que vocês internalizem coisas que vocês internalizavam durante a faculdade, ensino médio e tal, não ficar mais que 1h30, 2 horas em cada matéria. Não mais que 2 horas em cada matéria. Deu 2 horas de estudo para não perder, né, por causa do efeito da curva do foco, que vai baixando muito depois de certo tempo, que você mude de matéria, mesmo que não tenha concluído o assunto. É normal, como na faculdade, que o professor saía, fechava a porta e ia embora, depois retomava. Deu tempo, acabou, vai para outra matéria. Isso vai ajudar muito a você desenvolver aí um estudo de mais qualidade, tá bom? Como é o método 4.2? Interessante, a gente trabalha com ciclos que duram 7 dias, né? Na verdade, 6 de estudo e 1 de descanso. Tem que descansar. A carga horária é dividida em 6 dias, sendo 4 dias para teoria e 2 para revisão. E essa carga horária vai ser dividida em tempos entre 60 e 120 minutos. São 2 grupos que se alternam. Nos dias de teoria, a gente estuda o conteúdo em texto ou vídeo e a gente faz as questões de fixação. Aí vejam, aqui são questões que a gente faz logo após a leitura para fixar. Nos dias de revisão, a gente faz questões de teste relativas aos assuntos vistos na semana e revisa o que errou. Aí a gente vai procurar fazer entre 300 e 500 questões por semana. Veja, eu tenho uma visão aristotélica sobre o processo de aprendizagem, tá? É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Beleza? Essa é a ordem natural das coisas. E aí a disposição do método 4.2 é assim, ó. Imagina que você começa estudando segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então aqui, ó. 4 dias estudando a teoria, 2 dias estudando a revisão. Aí. Teoria, revisão. Certo? Teoria. Revisão. Aqui na teoria, ó. Então aqui, ó. Grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. Quando eu for revisar o grupo A, eu vou revisar o que eu vi na semana. Aqui eu fiz a leitura da teoria mais as questões de fixação. Aqui eu faço questões de teste mais a revisão. Revisão de quê? Dos erros. Então sempre dessa forma. Então se eu comecei segunda, estudei constitucional, segunda e quarta, na sexta eu reviso constitucional. Se eu estudei mandado de segurança e habeas corpus, na sexta eu vou revisar mandado de segurança e habeas corpus, que é o que eu vi na semana. Durante a semana eu estudei e fiz questões de fixação de mandado de segurança e habeas corpus. No dia de teoria, de revisão, eu vou testar, eu vou lá no site de questões, fora do ambiente da aula, fora do cursinho, e vou testar o que eu estudei na semana. Se eu acertar tudo de mandado de segurança, eu não preciso revisar nada, porque eu testei e validou. O estudo foi bem feito. Acertei tudo, pô. Fora do material, que é mais difícil. Se eu errei de habeas corpus aqui, eu vou revisar habeas corpus. Aí eu posso voltar no próprio material ou posso ir na videoaula. Você não precisa mais resumir, criar flashcard, mapa mental, nada disso. Você só vai estudar, beleza? Estudar para mim é colocar conteúdo para dentro. E eu só coloco conteúdo para dentro desde os gregos antigos, lendo, vendo, ali ó, o que está escrito.
E aí, com a modernidade de criação dos vídeos, vendo videoaula, que é a explicação do professor, que é o que a gente fazia antigamente nos cursinhos presenciais. Eu sou a favor do estudo online, tá? Então, desde que mundo é mundo. Eu tô no mundo dos concursos desde 2003, então tem 20 anos aí de luta, né? Por onde é que eu vou começar? Então, você vai começar com o material que você tem, né? A princípio, a gente vai trabalhar ali principalmente em PDFs completos, que é o que reúne doutrina, jurisprudência, lei seca e questões. Videoaulas, né? Quando precisar, e um bom site de questões. O resto é firula, tá? E a gente não vai se preocupar com constância, com carga horária. O importante aqui é trabalhar a constância. O mantra do método 4.2 é: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com planejamento de longo prazo. É 1 ano e meio a 2 anos para ficar competitivo. Em 2 anos você tem que começar a ficar competitivo. Ficar competitivo é todo concurso de PGE que você fizer ficar pelo menos 5% mais bem classificados. Deixou de ser PI. Você já não é mais um pagador de inscrição. Já é um concurseiro que tem nível para disputar com os seus pares ali. Você já é um concurseiro faixa preta, beleza? Antes disso, galera, se você tem 2, 3 anos que estuda para concurso, faz o concurso e não fica nem na lista, não fica nos 95% da galera, ou seja, tá na rabeta ali, você tem que rever isso. Geralmente é o cara que estudou uma vez lá atrás, está só fazendo questões, ou está vendo com material resumido, estudando por sinopse, ou só lei seca, aí você acaba ficando com furos na aprendizagem. Tem que fazer uma bagagem bem feita, tá bom? Então a gente vai focar na área e não apenas no concurso específico, como eu falei lá no início. Não vai focar na PGE de São Paulo, vai focar no cargo de PGE, de procurador. E vai seguir a metodologia de estudo incremental. Dei um Google aí, ó, estudo incremental, muito importante para vocês. Beleza? Opa, isso aqui é de outra coisa. Então, galera, eu queria convidá-los aí, tá, para o programa de coaching. Eu vou explicar aqui o ciclo, tá? Mas eu queria convidá-los todos aí para o programa de coaching, tá bom? Ó, só dando mais um exemplo aqui, ó, que eu falei e não exemplifiquei, ó. Isso aqui é uma planilha geral, tá? Imagina aqui, ó. Aqui a gente tem 4 dias de teoria, 2 dias de revisão, certo? Teoria e revisão. Ó, grupo A alterna com grupo B, grupo A alterna com grupo B. Imagina aqui que em constitucional rolou aqui, eu vi mandado de segurança. Aí voltou o constitucional aqui, ó. Rolou habeas corpus. Aqui eu faço 30 questões de habeas corpus e constitucional. Se eu fui bem em todos, eu não faço nada, nenhuma revisão. Onde eu fui mal, eu vou lá e reviso, tá bom? É assim que segue a sequência no método 4.2. Sempre colocando aqui a quantidade de páginas, questões que fez e quantas acertou. Lembrando que é muito importante essa coluna aqui, porque se você é um concurseiro que só vê videoaula, cuidado que teu caderno de questões é desse tamanho aqui, você precisa ser rápido, tá bom? Eu, no coaching, trabalho velocidade de leitura top 30 páginas por hora, 25, 30 páginas por hora, acertando em média 90% das questões. É o que eu vou cobrar de você, se você vier ser meu aluno. E eu tenho, ontem uma aluna estava falando para mim que nunca ficou tanto em recuperação, nem quando era educação fundamental, né? Porque eu deixo meus alunos de recuperação, beleza? Quando? Quando o desempenho está aquém do que eu espero ali, tendo em vista a bagagem que ele já tem, tá bom? Então, quem quiser ser meu aluno, né, o nosso acompanhamento é individualizado de verdade, tá? Aqui eu trabalho de forma responsiva, então as metas elas vão mudando de acordo com o desempenho do aluno. A meta 3 depende da 2, a 2 depende da 1, enfim. E aqui a gente foca totalmente no resultado, que é passar em concurso acertando questões com acurácia próxima de 100% ali, trabalhando a autonomia e o autodidatismo. E no coaching da gente, a gente trabalha uma coisa que ninguém trabalha. Em lugar nenhum vocês vão ver trabalhando isso. Isso aqui é o mais importante para passar em concurso, qualquer cargo, tá? Se tiver vergonha na cara, a gente consegue passar mais rápido, beleza? Pessoal, é um prazer, peço inscrição no canal, tá? Compartilhem com seus coleguinhas aí da área de procuradorias esse vídeo, para a galera que vai fazer o concurso para a Procuradoria Geral de São Paulo. E é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!